entrei na empresa em 2018. Abriram uma vaga para estudante de arquitetura que trabalhasse com a questão de tecnologia. E aí eu entrei para trabalhar com essa questão de automatização, assim. Não sabia muito, estava no 4º ou 5º semestre, com a ideia de começar a aprender sobre o processo de estudos de viabilidade, partido arquitetônico, enfim, para tentar automatizar isso dentro da empresa. E já enxergava que existia um problema aí em tempo de quanto tempo que demorava para fazer o estudo de viabilidade, e via essa possibilidade de automatizar, só que faltava esse conhecimento. Eu tô aqui dentro do Grupo OSPA há um bom tempo já, acho que no final desse ano vai fazer 10 anos. Ao longo desses 10 anos, ou principalmente no início, eu entrei meio que fazendo tudo, desde o café. E eu acho que eu acabei me enquadrando muito nessa parte de novos negócios por afinidade mesmo, então eu gostava, eu entendia desse lado de estudos de habilidade, estudos mais iniciais de produto e mercado, e sempre fiquei nessa frente. Então, eu era responsável por desenvolver esses estudos antes de a gente automatizar eles pelo Place, né? Eu entrei no Grupo OSPA, dentro da arquitetura, na parte de estudo de habilidade, e depois eu migrei para a parte de projetos em si, né? E aí, dentro da parte de projetos, eu comecei a me envolver com uma parte mais de processos, assim, mais especificamente com BIM, e foi onde eu comecei a trabalhar com programação. Acho que nesse meio tempo, assim, foi quando o Place começou a ser desenvolvido, e por ter uma pessoa já dentro da arquitetura, dentro do Grupo OSPA, trabalhando com programação, eu fui chamado para fazer parte do Place. Comecei trabalhando mais com back-end e a parte de dados, e hoje eu sou líder de setor de dados, enquanto que outras pessoas foram tomando conta dessas outras áreas. Antes do Place, a gente era separado em um setor exclusivo de estudos de viabilidade. E normalmente era feita por estagiários, né? E aí tinha uma pessoa mais experiente que ajudava essas pessoas a fazerem os estudos. O processo era bem burocrático e trabalhoso, muito na coleta de informações. E era bem complicado, porque a gente sempre fez estudos em várias cidades e a gente tinha que aprender a legislação, procurar documentos. Quando a gente ia, por exemplo, fazer um estudo em Porto Alegre, era mais fácil. A gente já conhecia a legislação, já tinha tudo meio de cor. Agora, quando ia fazer um projeto, sei lá, no Nordeste, ou em São Paulo, ou no centro do país, cada cidade nova era esse novo problema. Tinha que entender toda a legislação, entender todas as condicionantes. Então, a gente começou a entender que se a gente, que é arquiteto de formação, já tinha esse problema, que dirá todo o resto do mercado. E tudo isso levava bastante tempo, e repassar essa informação também para as outras pessoas que iam fazer outros estudos naquela cidade também era bastante trabalhoso. Acho que era assim, um estudo por semana, um estudo a cada 2 semanas. É um processo bem manual. E a primeira coisa que tinha que fazer era entender o plano diretor. Índice de aproveitamento, taxa de ocupação, altura máxima, se tinha alguma restrição naquele terreno ou não, né? A gente dependia de diversos softwares, de diversas informações, decretos. A gente usava o Revit na parte de desenvolver o estudo volumétrico ali, né? E durante o estudo numérico a gente usava o Excel. A gente passava desde um desenho inicial, encontrando ali, olhando o Street View, encontrando onde é que ficava o terreno para desenhar a matrícula, né? O polígono do terreno conforme a matrícula. Entender os lançamentos da região, o BGV da região. Entendendo um pouco do mercado para tentar precificar, né, aqueles apartamentos que seriam lançados ali. E aí entendia se realmente aquele empreendimento, aquele conceito que foi definido, né, faria sentido tanto para o cliente quanto para o mercado. Então, ver se realmente, olha, o incorporador vai ganhar dinheiro com isso aqui ou não, que é um dos primeiros pontos. Comprar um terreno e não passou por essa etapa, pode ser que lá na ponta tu descubra que tem algum problema em termos de legislação. Vamos, então, focar em automatizar esse processo que a gente tinha, que a gente enxergava que tanto para nós quanto para o mercado era uma coisa que demandava bastante esforço, bastante trabalho. A criação do Place veio para suprir essa demanda, para a gente conseguir escalar e fazer isso com rapidez e automação. Eu acho que a principal dor foi tentar aumentar a velocidade para a tomada de decisão inicial do projeto, podendo analisar mais de um terreno ou muitos terrenos de uma vez só. Então a gente sabe que uma das principais dores do mercado é encontrar boas oportunidades ali disponíveis, né, na cidade para uma edificação nova, e era um trabalho muito demorado e burocrático a gente estudar uma a uma. E aí surgiu a ideia de realmente fazer uma ferramenta para tentar facilitar a vida de todo mundo, né? Primeiro era só eu, usando alguns softwares, começando a
da ideia de fazer um projeto arquitetônico meio automático, facilitar na definição de eficiência, entendimento de mercado, enfim. O primeiro protótipo da plataforma era bem manual. O primeiro protótipo era bem feio. A gente tinha uma página online que acho que foi desenvolvida no Wix na época, onde era só um front-end de um formulário. A gente digitava o endereço ali do terreno e ele só retornava o valor estimado que poderia pagar por aquele terreno, considerando um ROI específico. A gente recebia, né, por esse formulário o endereço de onde a pessoa estava colocando o terreno. A gente fazia uma análise aqui manualmente ainda e retomava esse contato por e-mail, né? Mas era mais para realmente ver se o pessoal ia entrar e ia usar. A gente colocou essa primeira versão, foi aí uns 2, 3 meses de desenvolvimento, eu acho, talvez até menos. E era só eu e o Rodrigo, assim. E aí, a partir dessa primeira versão, a gente basicamente teve um ok do mercado, né? Essa ideia que vocês têm tá fazendo sentido. Aí que a gente pensou, não, então agora vamos ter uma equipe, vamos melhorar isso aí, vamos realmente fazer uma empresa a partir desse protótipo. Esses problemas foram gradualmente sendo resolvidos ali quando a gente começou a criar uma equipe focada em tecnologia, com o primeiro integrante ali, o Lucas Halp, que entrou justamente também por essa afinidade ou esse entendimento de software e interesse em tecnologia, que começou assim a tirar do papel, tirar do Wix ali a plataforma e colocar de fato em código proprietário para a gente conseguir controlar e ser mais flexível e não seguir tantos os limites que plataformas ali, ou templates, ou formulários nos davam. E com o desenvolvimento a gente acabou encontrando, inclusive, outras maneiras de fazer, ou outros produtos que a gente poderia colocar dentro do Place. A gente começou a evoluir ele, a gente inseriu um mapa e possibilitou selecionar os terrenos a partir do mapa e conjuntos de terrenos, né? E a gente foi aumentando também as quantidades de informações que a gente disponibilizava para o usuário visualizar, seja na questão do numérico, seja na questão também de zoneamento, né? Até desenvolvendo outras ferramentas, como camadas, filtros, até, enfim, chegar onde o Place está hoje. A gente começou lá em 2021, eu e o Rodrigo, e eu, o Lucas e a Roberta foram contratados como sendo os primeiros arquitetos para nossa equipe de tecnologia, né? Eu fui chamado para ser o primeiro desenvolvedor, para trabalhar na parte de back-end e banco de dados, junto da Roberta praticamente, que ela entrou mais na parte de back-end, front-end. E aí a gente foi meio que amadurecendo ao longo do tempo, então hoje a gente tem 10 pessoas e isso já está bem setorizado. A equipe tech é dividida basicamente em back-end, front-end e o setor de dados, enquanto que a equipe de negócios tem a parte de marketing, tem a parte de vendas, tem a parte, enfim, de gerenciamento de equipe, né? A gente começou a entender que se fosse todo mundo faz tudo, o negócio não ia acontecer. Hoje, 100% da nossa equipe é feita de arquitetos urbanistas. E quando a gente resolveu que a gente ia colocar arquitetos urbanistas que programam, que mexem com tecnologia para fazer a plataforma, foi muito mais fácil, porque todo mundo já conhecia do problema que estava resolvendo. Então, o pessoal de front, o pessoal de back-end, o pessoal de UX, todo mundo entende o que é um estudo de viabilidade, entende o que é plano diretor, entende o que é legislação, e também tem um senso estético ali para deixar a plataforma bonita. No nosso caso, era mais fácil ensinar um arquiteto a programar, enfim, se qualificar em termos de tecnologia, do que fazer o cara que era 100% programação começar a entender de arquitetura, começar a entender do problema que a gente resolveu. A ideia de já ter uma empresa focada, um braço de tecnologia num grupo já é muito antiga, desde antes de eu entrar na empresa. Desde que a gente começou a ver que isso era uma dor do mercado, a gente pensou em resolver esse problema de forma escalável e automatizada. Mas não tinha bem claro se isso seria algo mais interno, um núcleo de tecnologia dentro da OSPO Arquitetura, ou algo mais externo. E a primeira demanda que a gente resolveu foi internamente, né? A gente conseguiu tirar bastante tempo enfim, e peso de desenvolvimento da nossa equipe, automatizando esses processos dentro do Place. Basicamente, conforme a gente foi entendendo que existia essa dinâmica de mercado, não valia a pena a nossa tecnologia acabar atendendo só nós. E depois a gente viu que isso sim poderia ser também disponibilizado a mercado de forma escalada. Dentro do grupo OSP, eu entendo que o Place está no início da cadeia. E, na verdade, no mercado também. O Place, eu acho que ele se envolve muito com a primeira etapa do ciclo de desenvolvimento imobiliário, que é a seleção do terreno, né? A definição ali do terreno a ser desenvolvido no empreendimento. Muito no sentido de
A primeira coisa que eu preciso fazer para a cidade ser construída começa no terreno. Acho que a máxima do mercado imobiliário é location, location, location. Talvez uma etapa anterior ao terreno seja o entendimento geral da região, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender onde é que eu tô, entender o que está acontecendo na minha região. Aí depois eu vou pensar em desenvolver aquela região. Eu preciso entender quais terrenos tem, como é que eu vou seguir todo esse desenvolvimento. E o Place, por ter toda essa gama, essa grande quantidade de dados de mercados, de legislação, todos geolocalizados na sua cidade, ele facilita muito essa tomada de decisão. Então, facilmente tu consegue ver se um terreno está em uma zona historicamente tombada, ou com alguma tubulação, ou com algum afluente, ou com alguma regulamentação. A proximidade de hospitais, de linhas de ônibus, como é que está a questão de venda de apartamentos nessa região, qual que é a renda da população. Ele consegue atuar muito bem nessa fase inicial, dando agilidade para todo o processo e, enfim, assertividade para começar esse empreendimento, né?